de Esther. Como todos já conhecem, muito conhecida a história de Esther. Ela era uma menina escrava, né? Que foram levados naquela época todos os judeus para o reino da Pérsia, cujo imperador, né, era o rei Assuero. E aquela menina órfã foi criada pelo seu pai espiritual, Mordecai, ou Mardoqueu, que era também um membro do Sinédrio, um homem religioso, judeu, e que um líder espiritual, e tornou-se também o pai adotivo de Esther. Criada nos costumes judaicos, era uma ótima filha, obediente, e bem nessa época houve a liberação do povo judeu. O imperador permitiu que todos voltassem para as suas terras, mas o inimigo fez um projeto, um plano para impedir a volta dos judeus e matar todos os judeus daquela época. Bem, Deus não aparece no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Mas Deus agiu o tempo inteiro e Deus prepara Esther para concorrer à rainha, e ela ganha, torna-se a rainha do maior império do mundo, a única mulher, né, judia da história que foi uma imperatriz, uma rainha. Então isso é fantástico, como Deus não tem acepção de mulheres, ou digo, não tem acepção de pessoas, porque na cultura normal a mulher não é considerada assim de tão grande mérito ou reconhecimento, mas Esther prova de que Deus honra as mulheres, né? Então aquela pequena mulher assumiu como rainha com um propósito de Deus de salvar a raça judaica do extermínio, né? No decorrer da história, aparece Ramã, que é um descendente do rei Agag, era um agadita, filisteu, lá do tempo do rei Saul, quando Deus deu um decreto para Saul exterminar da face da terra todos os amalequitas. Mas Saul não obedeceu o decreto, não exterminou com os amalequitas. Então Deus fez um decreto que de geração em geração Deus mandou que houvesse guerra, que o povo de Deus fizesse guerra contra os amalequitas. É um decreto. É interessante os decretos, porque eles nunca são revogados. E em qualquer data, qualquer época, alguém pode usar aquele decreto. Bem, no meio da história, quando Esther está reinando no palácio, surge como vice-rei um descendente daquele rei, um agadita, chamado Ramã, raiz da palavra Hamas, inimigo do povo judeu. E ele consegue um decreto contra o povo judeu. E ele oferece nesse decreto um valor de mais de 200 milhões. E nós vamos ler alguns versículos contando essa história. Vamos resumir para as partes mais importantes, dando ênfase ao valor e o poder do decreto. Esther 3:6. Porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então Ramã começa aqui a trama. E no primeiro mês
de Nissan, no ano 10º do rei Assuero, Naamã lançou sorte, lançou pur, quer dizer sorte. Olha só, lançou sorte perante Amã para cada dia, para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Então aqui começa a história da maior macumba, né? Creio que da história, essa aqui deve ser a maior macumba, maior feitiçaria. E, diga-se de passagem, os satanistas que governam nações, eles trabalham no alto satanismo. Então, eles não fazem nada por conta própria, eles tiram sorte. Vamos ver qual o dia próprio para matar os judeus. E foi lá lançar sorte. Quer dizer, foi lá fazer uma macumba. E a esposa desse homem lançou os dados, lançou sorte e caiu no dia 13 de Adar. A palavra Purim, ou Pur, vem de sorte, por isso a festa de Purim. Nessa festa de Purim, os judeus chamam da sorte grande, grande sorte. Então, Esther 3:7 conta que foi feito que Ramã foi fazer essa consulta, né, aos demônios para ver a data certa, e vai cair no dia 13, por isso que a gente fala até hoje, né, as pessoas falam que o dia 13 é o dia do azar, né? Sexta-feira 13 e tal, e por causa dessa história aqui. Esther, o livro de Esther, no capítulo 3, verso 9, fala do valor que Ramã ofereceu ao rei. O valor em prata, 220 milhões de reais seria hoje. E aí está escrito que então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos principais do rei. Ele escreveu aos governantes que havia em cada província, cada povo, ele mandou o decreto. E escreveu em nome do rei Assuero aquele decreto, e selou com o anel do rei, e enviaram as cartas para toda a província, para todos os povos. E Esther capítulo 3, verso 12 está aí. Olha só, o decreto contra os judeus dizia que eles deviam ser perseguidos, mortos, e que fossem saqueados seus bens. Então eles queriam um extermínio completo contra os judeus. Mardoqueu fica sabendo do decreto de Ramã, em Esther capítulo 4. E ele então começa uma busca. Então observe as lições que tem nesse livro, como são interessantes. Quando Ramã, que era um homem de Deus, ele fazia parte do sinédrio da sua época, quando ele descobre que houve um decreto contra ele, a primeira coisa, ele não se assustou. Esses homens altamente sábios, eles sabem do poder dos decretos, mas ele sabia que também tinha um decreto contra o povo de Ramã. Aí está nosso trunfo, a carta na manga. Primeira coisa que ele faz, busca a Deus em oração e jejum. Então ele busca a Deus incessantemente, e se veste de saco, né, e faz ali um clamor, e ele então também entra em contato com a rainha Esther e pede que ela entre na presença do rei e interceda pelo povo judeu. Só que para a rainha entrar na presença do rei sem ser chamada, ela poderia morrer. O rei usava um cetro, e se alguém se aproximava sem ser convidado, se ele baixasse o cetro, a pessoa morria. Então, ela ficou desesperada, e o Mardoqueu disse para ela: para esse tempo, para esse momento que você foi chamado. Quem sabe se é para isso que Deus te chamou, para você livrar o povo de Deus. Se você não for, certamente Deus vai livrar o seu povo, mas vai usar outra pessoa. Aqui tem uma lição muito interessante, porque
Muitas vezes tem alguém do nosso lado, ou tem um povo precisando da gente, e nós achamos que não precisamos dar muita importância para aquilo. Mas quem sabe para esse momento Deus te chamou para ajudar alguém. Se você não entra na guerra, Deus levanta outro para ir no seu lugar. Essa é a palavra que Mardoqueu deu para Esther. Se você não for e não interceder nesse momento, certamente Deus dará o livramento, mas será por outra pessoa. Então deixa Deus te usar quando você pode. Então, Esther oferece a sua própria vida ali. Quando Esther entra na presença do rei, ela está oferecendo a sua própria vida como sacrifício. E deu certo. Todo o povo entrou em jejum 3 dias e Esther entrou na presença do rei. E quando ela entra, o rei foi favorável. Diz a palavra que ela achou graça diante do rei. Então ela entrou na graça do rei, caiu nas graças do rei. A tradução mais correta é que ela alcançou a plenitude da graça. Então ela entra e faz um convite ao rei de fazer um banquete. Esse banquete tem segredos no banquete, porque toda vez que o judeu faz um banquete, você lembra que o banquete sempre tem a presença de Deus. Então lá em Êxodo capítulo 12, fala de um banquete onde todos os judeus fizeram um banquete numa noite e sacrificaram um cordeiro por família. E naquele dia Deus deu o livramento para toda a nação. Naquele banquete de Esther, não só Esther, mas cada casa de cada judeu morador ali no Império da Pérsia, em toda aquela região, eles sacrificaram em suas casas ali cordeiros e oraram, entregaram seu jejum, proclamando que Deus estava os livrando. Esther oferece 2 banquetes. É interessante esses banquetes, porque no banquete tem cordeiros e tem a presença de Deus, e na presença de Deus o inimigo é revelado. Existe um segredo muito interessante que você precisa saber. Em cada festa judaica, Deus julga um principado. Na festa de Páscoa, Deus julga um principado chamado Cérvulo. E abaixo de Cérvulo, está um principado chamado Mamon, o controlador das riquezas. Então lá no livro de Êxodo, houve um julgamento contra esse principado que dominava o Egito e que levava o povo à miséria. Agora, Esther faz também um banquete semelhante, e nesse banquete é denunciado. Ela denuncia o principado, o inimigo, que é Ramã, mas que por trás dele tem um principado. O principado que fez um decreto de morte contra o povo judeu. Então, naquele segundo jantar, que Esther levou o rei e levou também o inimigo, ela denuncia, ela expõe o principado. Aqui existe mais um segredo importante. Você tem que denunciar o principado. Você tem que trazer o principado para o banco dos réus. Você tem que acusar o principado diante de Deus e clamar por justiça, por julgamento. Então, Esther fez isso e aconteceu. O rei, então, ele decreta que o inimigo caia na própria armadilha que ele fez. Aquele vice-rei, o Ramã, preparou uma forca para Mordecai, ou Mardoqueu. E aí o rei disse que ele seja
enforcado na própria forca que ele preparou para o homem de Deus. Amados, isso sempre acontece, geralmente acontece isso, no Yom Kippur, o dia que Deus julga a humanidade. É o dia que as pessoas que desejaram mal para o povo de Deus, eles recebem o próprio mal que eles desejaram. Então, só que dessa vez aconteceu numa data diferente. Aconteceu exatamente nesse dia 13, né, de Adar. E por quê? Porque o povo de Deus, eles levantaram, apresentaram diante de Deus em oração, em jejum, a sua causa. E Deus julgou a sua causa. Então isso é interessante, que qualquer data é possível que isso aconteça. Que você pode reclamar e em qualquer data você pode apresentar o seu decreto e a sua petição. Ok, então no capítulo 3 de Esther, nós vimos que aquele Hamã fez um decreto contra o povo judeu. E aí então Esther entra na presença do rei depois. O rei manda enforcar o Hamã, e aí Esther vai e pede, clamou ao rei: por favor, rei, revoga o decreto de Hamã. Ele fez um decreto para matar o povo judeu, e revoga esse decreto. E o rei responde: rainha, eu vou como que se diz, contextualizar aqui, né? Parafrasear, eu vou imaginar aqui o que o rei pode ter respondido. Rainha, poderia te dar tudo que você pedisse. Mas um decreto, depois de ser sancionado pelo rei, jamais pode ser revogado. Então, se foi decretado a morte dos judeus e foi selado com o selo do rei, jamais poderá ser revogado. E ela chorando ali, Mordecai, o rei disse: mas tem uma saída. Eu vou dar o mesmo anel que o Hamã selou o decreto contra os judeus, eu vou dar na mão de vocês. E vocês podem escrever qualquer coisa. Aqui que entra a moral da história. O inimigo fez um decreto contra o povo judeu. Agora Deus coloca o povo dele numa posição que eles podem fazer qualquer coisa, menos revogar o decreto. Então o que eles fizeram? Mardoqueu e Esther, eles escreveram um decreto dizendo que o povo judeu poderia se defender da sentença de morte, e que qualquer pessoa que viesse executar os judeus, eles pudessem se defender, e deram armas para eles. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque o povo de Deus, nós todos, recebemos um decreto de morte quando pecamos lá no paraíso, quando Adão pecou. E então, esse decreto de morte não pode ser revogado. Existe um decreto de morte contra toda a humanidade. Mas quando Deus manda seu Filho, Ele faz um outro decreto para aqueles que estiverem em Cristo possam se defender do decreto de morte. Pronto. Então, assim como aquele cordeiro no Egito foi morto naquela noite, e o sangue dele nas portas dava livramento para o povo de Deus, assim também todos aqueles que têm o Cordeiro de Deus, Jesus, eles estão protegidos do decreto de morte que Satanás levantou contra nós quando nós pecamos, né? Muito bem. Então, no capítulo 8, o desfecho da história. O povo de Deus se defendeu dos ataques do inimigo, e naquele dia mataram todos os inimigos. Os judeus venceram. E aí está tudo tranquilo, os inimigos derrotados, o rei feliz, a rainha feliz, Mardoqueu agora também está feliz, porque foi levantado para ser o vice-rei. Todos os bens do inimigo são colocados nas mãos de Esther, e ela coloca nas mãos
Mardoqueu, e dessa forma a vitória fica muito clara. O vencedor tem direito aos despojos. Se Amã vencesse, ele destruía completamente todos os judeus da terra. E aí ele ficaria com os bens dos judeus. Porque existe a lei natural. Aquele que vence toma os bens do inimigo. Ok? Porém, quem venceu foi a rainha Esther e Mordecai. Então os bens do inimigo vai para as suas mãos. Até aqui tudo bem, a história poderia terminar. E a rainha Esther poderia se dar por satisfeita. Mas ela fez algo mais. No capítulo 9, o rei pergunta, Esther, está satisfeita? Teus inimigos foram derrotados, seus bens estão nas suas mãos, o teu tio, teu pai espiritual, teu pastor, agora é vice-rei, está no palácio, está vestido com a coroa, com o manto e tal. O que você mais quer? Aquele rei ali, apaixonado, dá qualquer coisa que ela pedisse, né? Então ela faz um pedido, no mínimo, estranho. Ela diz, ó rei, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje. Olha o decreto dela. E pendure numa forca os 10 filhos de Ramá. Qual o decreto? E pendure numa forca os 10 filhos de Ramá. Para aí um pouquinho. Por que pendurar numa forca se eles já estão mortos? Esther esteve numa escola muito profunda. Esther aprendeu com Mardoqueu. O inimigo fez um decreto contra o povo de Deus. Esse decreto nunca pode ser revogado. Nessa época, nesse mês, sempre os inimigos de Israel atacam Israel. Pergunte por quê. Porque existe um decreto que nunca será revogado. E esse decreto está escrito o extermínio de todos os judeus da terra. Então o inimigo vai e renova o decreto. Então nesse mês de Adar é o mês da renovação de decretos antigos. Mas aí, o que você faz quando o inimigo renova um decreto? Eu lembro que uma vez eu conheci no início do meu ministério uma feiticeira, que ela era possuída por demônios e ela tinha que praticar todos os dias atos terríveis. E ela, cansada daquela vida, quis parar. Mas na sexta-feira santa, eu lembro que eu estava em jejum, orando, e entrou aquela feiticeira na minha casa desesperada e gritando desesperadamente. Ela gritava, ele vem me matar, ele está atrás de mim. Eu perguntei, quem? É o diabo, ele está querendo me matar. Eu disse, fica tranquilo aqui na minha casa, ele não pode entrar. E ela então ajoelhou ali e disse, por favor, eu fiz um pacto no cemitério, muitos anos atrás. E a cada 7 anos esse pacto tem que ser renovado. E se eu não renovar, Satanás me mata. E como eu não renovei esse ano passado, ele veio me matar. Então eu descobri que existe esta renovação de pactos e de decretos de geração em geração. E esses decretos são válidos. Eu quero dar mais uma palavrinha sobre decretos. Em Mateus 18, 18 a 20, está escrito, que, quando Jesus falou para os seus apóstolos, deu um segredo. Ele diz, se 2 de vós, ou mais, se 2 concordarem na terra a respeito de alguma coisa, aqui na terra, será concordado nos céus. Porque onde estiver 2 ou mais reunidos, em meu nome, ali estarei no meio deles. Vamos traduzir isso do original, do hebraico. Está escrito assim, quando você decretar alguma coisa aqui na terra, tenha certeza, primeiro, que esse decreto já foi liberado no céu. Ou seja, o decreto vem do céu. Então você só pode liberar um decreto
se você tiver certeza que ele já existe, que ele já foi assinado, aprovado, sancionado por Deus. Por isso a importância de conhecer decretos. Depois que você conhece um decreto, você pergunta a data. Que data é esse decreto? Então, se você estudar a Bíblia desse ponto de vista, com esse olhar, com esses óculos, né, observando que em cada festa judaica tem um decreto, em cada data do calendário judaico tem ali uma abertura para você apresentar um decreto, existe uma forma de apresentar decretos, você muda a maneira de ler a Bíblia e de enfrentar as lutas espirituais. Porque tudo isso Satanás ensina aos seus apóstolos. Observe, então, que se você vai lançar um decreto, tem que ter certeza que ele já foi aprovado por Deus ou já foi liberado do céu. Quer um exemplo mais claro? Vamos para o livro de Daniel, capítulo 10. Daniel jejuou 21 dias, porque ele queria validar um decreto antigo a favor do povo de Deus. Ele queria lançar um decreto para libertar o seu povo. O que ele faz? Ele vai para a oração, jejum, e diz a Bíblia que desde o primeiro dia que ele começou a buscar a Deus, o decreto já saiu do céu. Então o anjo chega para ele e fala: homem muito amado de Deus, eu venho da parte de Deus te trazer esse decreto. Eu queria te informar que desde o primeiro dia que você decidiu e começou a buscar a Deus, desde esse dia, já foi liberado no primeiro dia esse decreto. Mas por que o decreto não chegava então? Porque ele diz, porque o príncipe da Pérsia tentou impedir que o decreto chegasse até você. Observe que é o mesmo príncipe da Pérsia que estava por trás de Ramã. Daniel enfrentou durante 21 dias de jejum. Daniel, ele fez esse jejum para lutar contra esse principado que tenta lutar contra o povo de Deus. E aí veio o anjo trazendo uma resposta, e ainda conta que o arcanjo Miguel lhe ajudou a chegar e trazer o decreto. A lição aqui é que seu decreto já saiu do céu. O decreto de todas as bênçãos que você está buscando já saiu do céu. Não chegou ainda? Não? É porque está no segundo céu, onde existe uma batalha extraordinária, onde os príncipes malignos tentam impedir que chegue até você o decreto. Então é isso que Jesus estava ensinando aos seus apóstolos. Quando você decretar algo aqui na terra, tenha certeza que já saiu de lá. Então Daniel ali recebeu uma resposta do anjo: já saiu o teu decreto, e eu vim trazendo nas tuas mãos. Então esta é a hora da vitória contra o principado. Esta é a hora de falar publicamente o seu decreto. Você entendeu? Então esta é a hora. Então, se você está buscando alguma coisa de Deus, não desista. Não pare de lutar, como diz a música da Ludmilla, né? Não pare de sonhar. Continua. O anjo dá um segredo para Daniel. Ele diz assim: foi por tuas palavras que eu vim. Então, durante 21 dias, ele não falava palavrão, ele não falava maldição, ele não falava negativo, ele não falava nenhuma murmuração, nenhuma queixa, ele só falava o decreto. Então, ele falava direto, lembrando Deus que Deus prometeu que iria libertar o seu povo naquela data. Então, você já aprendeu sobre o decreto? Então, o decreto, quando ele já foi liberado no céu, você pode proclamar na terra. Se ele não foi liberado ainda, você não adianta falar aqui que não vai funcionar. Então é isto, esta é a lição.
Então, guarde bem. Se você souber que um decreto já foi sancionado pelo Deus Todo-Poderoso, você pode levantar o decreto em qualquer tempo. Aprendeu isso? Ok. Então, observe que Ramã pega um decreto antigo e lança contra o povo judeu. Certo? O que você não sabe é que Hitler era um feiticeiro. Na Segunda Guerra, Hitler estudava muito o livro de Esther. Hitler consultava satanistas. E eu acho que essa é a parte mais importante dessa lição. Que Hitler aplicava a Bíblia contra os seus inimigos. E se você estudar, ou se você soubesse pelo menos que satanistas, quanto maior o grau de um satanista, mais ele conhece a Bíblia. Não te esqueça, Satanás era o guardião da palavra no céu. Ele conhece a Bíblia toda de cor salteado, de qualquer lado que se abrir a página ele te diz de cor. Por quê? Porque ele sabe que tudo que funciona no universo tem que ter um decreto de Deus. Qualquer atividade, qualquer ação, até cair uma folha de uma árvore, tem que ter um decreto. Oh, meu Deus, que tremenda essa palavra. E então, entender de decretos é entender de guerra espiritual de alto nível. Nós estamos falando de príncipes. Príncipes lidam com nações. Então esse principado da Pérsia, ele queria exterminar o povo judeu. Esse principado, ele só pode cair e sair com decreto. Então pense nisso. O rei Assuero fez um decreto para exterminar os judeus. Qualquer feiticeiro hoje que se levanta contra o povo judeu vai levantar esse decreto. Hitler levantou um decreto contra o povo judeu e exterminou 6 milhões de judeus. Ok? Mas vamos lá. Agora vamos usar o decreto de Esther do capítulo 9, de 13 a 14. Por que a rainha Esther pediu ao rei Assuero que fosse pendurado todos os filhos de Ramã numa forca? Para que isso, se eles já estavam mortos? Aqui está o decreto do livro de Esther. Qual o decreto? Em palavras mais simples aqui do Brasil, eu poderia dizer assim: o decreto de Esther é que o feiticeiro caia na sua própria feitiçaria. Ou como é que a gente, né? O feitiço caiu, voltou contra o feiticeiro. Todo livro fala disso. O feitiço virou contra o feiticeiro. Então que o feiticeiro seja... Ou então Jesus também disse, né? Que faça aos outros tudo que você quer que seja feito para você. Então esse é um decreto. Que volte contra o inimigo que ele deseja para você. Então, Esther escreve um decreto. Agora vamos para o século 20, 1900 e alguma coisa. 1900 deixa eu ver se eu acho a data aqui, correta. Então, o livro de Esther finaliza com um decreto de festa e alegria, comemorando a vitória contra o povo inimigo de Deus. Ok? Agora observe, quantos que foram enforcados na forca que Ramã fez? Foi enforcado Ramã e seus 10 filhos. Então foram enforcados 11 pessoas naquela forca. Ok? Agora escute. Na Segunda Guerra aconteceu um fato interessante. Milhares de judeus estavam sendo mortos. E aconteceu 2 fatos interessantes no dia 16 de outubro de 1946. Quando Hitler perdeu a guerra, os seus generais foram julgados. Houve um julgamento que condenou à forca 11 satanistas de Hitler.
eles foram condenados a morrer enforcados. E um deles, inclusive tem os nomes deles, quando um deles ia subindo para ser enforcado, aí lhe perguntaram: você deseja falar alguma coisa? E ele fala em alemão, né? Festa de Purim. E logo em seguida morre enforcado. Um outro se matou, o outro chamava-se Guerrin. Ele se matou a 1h50 da madrugada do dia 16 de outubro. Por que ele se matou? Porque ele não queria morrer enforcado. Mas mesmo morto, ele foi pendurado na forca. E assim se cumpre a profecia de Esther. 11 foram enforcados. Os mesmos que decidiram a exterminar os judeus são enforcados. No dia 20 de novembro de 1945, um desses nazistas que sentou no banco dos réus, no Palácio de Justiça de Nuremberg, ele foi acusado de crimes de guerra, né? E etc. E tenho aqui uma lista de vários nomes, que eu não vou ler todos aqui, mas você encontra facilmente na internet esses dados. O que eu quero registrar aqui é que durante aquela guerra violenta que Hitler estava matando milhões de judeus, um sábio rabino descobriu o decreto de Esther e levantou o decreto de Esther, aleluia, e na festa de Purim daquele ano, ele faz exatamente o que Daniel fez. Ele apresenta o decreto contra o império de Hitler. E ele começa a orar e profetizar a morte àqueles que desejam matar os judeus, que eles caiam na sua própria armadilha, que sejam mortos enforcados aqueles que se levantam contra o povo judeu. E aí Hitler cai e seus satanistas, seus filhos, morrem na forca, à semelhança de Ramã. Poderia encerrar aqui a nossa história, mas vamos entrar um pouquinho mais. Foi descoberto que Hitler fazia reuniões secretas com seus 12 ou 11 satanistas, os seus mais altos generais eram satanistas como ele. Então, eles faziam decretos tirando sorte. Assim como Ramã tirava sorte para saber qual o dia que ia atacar, ou qual o dia que iria enforcar o povo judeu, assim também o Hitler, ele tirava sorte para saber quando é que vai atacar a tal nação, isso e aquilo. E ele oferecia altas oferendas para Satanás. Isso é interessante. Que Hitler, nessas reuniões, sempre era estudado o livro de Esther. Como assim? Hitler estudando o livro de Esther? Esse é um mistério que nosso povo tinha que saber, como Satanás e seus asseclas, eles estudam e acreditam na Bíblia, e como eles acreditam em decretos, e como eles usam decretos. O fato é que Hitler ensinava os seus satanistas que ali no livro de Esther havia um segredo que poderia acabar com o seu reino. Pense comigo, Hitler, que estava dominando o mundo, tinha medo do decreto de Esther. Então Hitler falava para os seus asseclas, ele falava assim: nós precisamos descobrir uma maneira de revogar o decreto, que ninguém pode saber desse decreto. Se algum dos judeus descobrir que esse decreto pode exterminar, pode acabar com o reino de Hitler, então a luta deles era que ninguém lesse a Bíblia, que ninguém
levantasse esse decreto. Então isso é importante, que o diabo não quer que você saiba que existe um decreto que pode acabar com ele nesta festa de Purim. Então, aqui está uma das maiores armas que eu uso sempre. Nós temos várias experiências de vitórias contra principados. E nós usamos exatamente isto, decretos contra o inimigo. E o decreto de Esther é o mais poderoso dos decretos para nações. Então, se você tem causas grandes, ou causas em nações, ou você tem grandes sonhos, e você precisa entrar nas nações, ou se você tem grandes negócios, ou de influenciar nações, ou de conquistar nações, você precisa usar o decreto de Esther. Como se faz o decreto? Primeiro, ele já está escrito, mas você vai usar a teu favor e colocar o teu pedido. Você vai dizer: Senhor, a rainha Esther fez um decreto, que seja o inimigo caia na própria armadilha que ele fez. O inimigo são os demônios, e os demônios têm decretos contra nós. Os demônios têm roubado nossas riquezas, especialmente Mamon, têm levado o povo à miséria e à escravidão. Então, nesse decreto, nesse dia da festa de Purim desse ano, eu quero que o Senhor julgue o inimigo. Eu quero que o inimigo caia na própria armadilha que ele fez contra mim. Eu quero que tudo que o inimigo me roubou seja devolvido. Eu quero que aquela posição de alta autoridade que o Senhor me deu e que foi tomado, seja devolvido. Se você tem concorrências, você tem um empresário, você pode pedir: Senhor, eu quero que o Senhor julgue todos os inimigos de todas as nações que eu quero fazer negócio, e traga riquezas das nações para nós. Enfim, de qualquer forma, você pode fazer o teu decreto baseado no capítulo 9 e usar a teu favor da tua família. Depois, você pergunte para Deus qual deve ser a tua oferta. Porque quando Ramã levantou um decreto contra o povo de Deus, ele ofertou mais de 200 milhões. Ele ofereceu ao rei. Então imagina o valor que ele deu para o decreto. Porque o satanista sabe que todo o decreto depende também de uma oferta. Tanto é que Deus ofereceu Jesus como seu filho, como oferta para validar todos os decretos que Deus fez a nosso favor. Então, quando você quer validar um decreto, ofereça o decreto junto com a sua oferta. Essa oferta, ela não pode ser estipulada, mas pode ser revelada pelo Espírito Santo. Então você busca a Deus e dependendo do tamanho do teu projeto, também será o tamanho daquilo que Deus vai te inspirar a colocar no altar junto com o teu decreto. Então que Deus te abençoe e te dê sabedoria, revelação para você usar o decreto de Esther a teu favor, da tua família, da tua nação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada filho que está nesse momento se preparando em oração para apresentar o seu decreto. E depois o último decreto da sua vida, que Deus disse: faça um grande banquete para comemorar a vitória e mande carta para todos os seus amigos e para todo mundo, contando o que Deus fez na sua vida. Esse é o decreto de Esther. Aleluia. Deus te abençoe. Shalom. Shalom. Fique na paz. Até mais.